A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, em Cristo Jesus. Bom dia a todos vocês ouvintes. Meu nome é Davidson. Eu estou aqui, irmãos, para entregar uma palavra do Senhor. Está orando pela sua vida. Hoje, segunda-feira, dia 26 de maio de 2025. Irmãos, antes de nós iniciarmos a nossa oração, a nossa palavra, eu queria pedir a vocês um favor. Você que está ouvindo as orações e ainda não é inscrito no canal, se inscreva, irmãos, deixa o seu gostei, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Isso não vai te custar nada, não precisa pagar para você fazer isso. Rapidamente, irmãos, é só você clicar no botão de se inscrever, clicar no gostei, porque isso ajuda a divulgar o canal. Isso faz com que o canal venha atingir e alcançar mais pessoas. Amém, irmãos? Então vocês que ainda não se inscreveram no canal, se inscreva, deixe seu gostei, porque isso vai ajudar o canal a crescer. Amém, irmãos? Irmãos, Deus ele me deu uma direção para falar com vocês sobre atitude. Atitude, irmãos, ousadia. Deus, irmãos, ele tocou no meu coração para eu estar falando com você sobre isso essa manhã, sobre ousadia, sobre atitude. Irmãos, Deus ele gosta de pessoas que têm atitude. Deus ele gosta de pessoas que são ousadas, que tomam a linha de frente. E eu queria estar deixando uma palavra com vocês aqui nesta manhã que vai falar a respeito disso. A palavra do Senhor, irmãos, vai nos dizer que certa feita, Jesus ele apareceu para os seus discípulos andando sobre as águas. Os discípulos eles estavam no barco e Jesus apareceu aos seus discípulos andando sobre as águas. E, irmãos, a palavra do Senhor vai nos dizer que os discípulos, eles ficaram aterrorizados, espantados. Eles acharam que aquilo que eles estavam vendo era um fantasma. Mas logo Jesus falou: não tenha medo, sou eu, é o Mestre, sou eu, Jesus. Mas os discípulos, irmãos, eles não acreditaram, eles ficaram com medo. Mas a palavra do Senhor fala que Pedro, ele falou com Jesus: Jesus, se for você mesmo, fale para que eu vá até a ti, andando sobre as águas. Nós vamos, irmãos, encontrar essa passagem lá no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 28. A palavra do Senhor vai nos dizer o seguinte, versículo 28. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir a teu encontro sobre as águas. Venha, ele respondeu. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Glória a Deus. Pedro, irmãos, ele teve atitude de andar sobre as águas. Pedro, ele foi uma pessoa ousada, ele foi uma pessoa que chamou a responsabilidade. Enquanto os outros discípulos, os demais discípulos de Jesus, eles se acovardaram, né? Eles não acreditaram que era Jesus, acreditaram até mesmo que era um fantasma. Mas Pedro não, irmãos. Pedro, na hora que Jesus falou que era ele, Pedro falou: não, se é tu mesmo, Jesus, então me faz ir até a ti. Me faz andar sobre as águas também, porque eu quero andar. E, irmãos, Jesus, ele se agradou da atitude de Pedro. Jesus, ele se agradou daquela decisão que Pedro tomou. E Jesus, ele falou: venha, Pedro. Mas talvez você se pergunta: mas disso, Pedro, ele começou a andar. Pedro, ele começou a andar sobre as águas, mas chega uma certa hora que ele vai e se afoga. E realmente, irmãos, ele se afoga, né? Ele cai. Mas ele foi o único discípulo de Jesus que andou sobre as águas. Por mais que ele tenha caído, né? Por mais que ele começou a se afogar e teve que pedir ajuda a Jesus, para que Jesus tirasse ele, né, do mar, para que ele não viesse a se afogar. Mas mesmo assim, irmãos, ele conseguiu andar sobre as águas. Por mais que por um breve momento, por um período assim bem curto, mas ele ainda conseguiu. Por quê? Por causa da sua ousadia. Porque, irmãos, ele tomou a linha de frente. Porque ele usou a fé, ele exercitou a fé. E Deus, irmãos, ele gosta de pessoas que têm atitude. Pessoas que tomam a linha de frente. Pessoas que não ficam esperando sinais miraculosos para poder fazer alguma coisa. Porque muitas das vezes, irmãos, a gente acha que Deus ele toca no nosso coração para a gente fazer algo e a gente fica duvidando, a gente fica relutando, a gente fica pensando: eu não vou fazer não, porque vai que é da minha carne, vai que não é Deus que mandou eu fazer isso aqui. A palavra do Senhor, irmãos, ela fala para que nós venhamos
ir por todo mundo e pregar o evangelho. Essa palavra, esse é um mandamento que Deus ele deixou para nós. Mas muitas das vezes nós não pregamos, irmãos, nem para o nosso vizinho, não é verdade? Muitas das vezes nós não falamos nem de Jesus com o nosso amigo, com as pessoas do nosso trabalho. Por quê? Por falta de atitude, por falta de fé, por medo. Né? A gente fica com medo. Ai, como é que a pessoa vai reagir? Como é que fulano vai reagir? Ah, será que eu vou perder uma amizade por falar de Jesus com outra pessoa? Ah, será que esse fulano vai reagir de uma maneira diferente se eu falar de Deus para essa pessoa? Então, irmãos, falta muitas das vezes atitude para nós. Atitude para começar a criar uma empresa, a criar o próprio negócio. Atitude para poder evangelizar. Atitude para poder fazer as coisas da igreja. Muitas das vezes você tem um chamado para pregar, um chamado para louvar, um chamado para fazer a obra do Senhor. Mas muitas das vezes falta em você o quê? Atitude, disposição. Falta você chamar a responsabilidade para você. Irmãos, Deus está te chamando aqui nessa manhã para que você venha tomar atitude. Porque, irmãos, as únicas pessoas que Deus ele não usa é aquelas pessoas que têm um coração endurecido. Essas são as únicas pessoas que Deus ele não usa, irmãos. As pessoas que têm um coração endurecido, um coração duro. Aquela pessoa, irmãos, que tem um coração fechado. Sabe aquela pessoa que tem medo de tudo? Irmãos, o medo ele neutraliza a nossa fé. Você tem que entender, irmãos, que o medo ele paralisa nós em todos os sentidos, em todas as maneiras. Irmãos, medo e fé não se misturam. Não tem como uma pessoa falar que tem fé e ao mesmo tempo falar que tem medo. Não tem como, irmãos, isso não existe. Por quê? Porque o medo ele neutraliza a fé. Irmãos, Deus ele está te chamando aqui nessa noite para que você venha tomar atitude. Para que você venha colocar a cara a tapa, assim como Pedro fez. Pedro, ele andou sobre as águas, irmãos. Ele caiu. Ele afundou, começou a afundar, ele começou a afundar. Teve que pedir ajuda a Jesus, sim, mas ele pôde falar que ele andou sobre as águas. Nenhum dos discípulos de Jesus, irmãos, pôde falar que andou sobre as águas, mas Pedro podia falar isso, porque Pedro, ele fez isso. Pedro, ele foi ao encontro de Jesus sobre as águas. Irmãos, Deus ele quer que você dê um passo de fé. Deus ele quer que você tome uma atitude. Nessa manhã, Deus me trouxe aqui para falar para você que Ele quer que você faz a linha de frente, que você tome as rédeas da situação. Porque, irmãos, para Deus operar na nossa vida, nós também temos que dar um passo de fé. Eu queria, irmãos, deixar outro exemplo aqui de atitude, né, de ousadia, só para aumentar a fé dos irmãos. Quero deixar aqui outro exemplo. A palavra do Senhor Jesus vai nos dizer que Jesus, ele perguntou para os discípulos: o que a multidão pensa que eu sou? O que a multidão estão falando sobre mim? Aí um discípulo falou para Jesus o seguinte: tem algumas pessoas da multidão que estão achando que o Senhor é Elias, que o Senhor é Eliseu, que o Senhor é um profeta, que o Senhor é um grande profeta. Aí Jesus ele perguntou para os discípulos: e vocês? O que vocês acham que eu sou? Aí, irmãos, nessa hora, os discípulos ficaram calados. Ninguém teve coragem de responder. Acredito eu, por medo de errar. Mas teve um que respondeu. E adivinha quem foi esse um? Pedro. Pedro falou o seguinte: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus falou com Pedro: disseste bem. Por causa de você, Pedro, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha só, irmãos, por causa de uma atitude de Pedro, uma atitude de responder a Jesus quando ele lhe fez uma pergunta, por causa da ousadia de Pedro, por causa da atitude de Pedro, Jesus falou com Pedro: através de ti eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glória a Deus. Irmãos, nós já vamos orar. Eu dei mais esse exemplo aqui, irmãos, para que vocês venham entender que Deus ele gosta de pessoas que têm atitudes. Irmãos, não deixe o medo te parar. Não deixe o medo te neutralizar. Por mais que talvez você venha tomar uma atitude, muitas das vezes a atitude que você tomou não venha
dar certo, né? Igual Pedro mesmo, ele andou sobre as águas, mas depois ele afogou. Mas eu acredito que Deus ele gostou da atitude de Pedro, por mais que Pedro tenha caído, mas Jesus ele gostou da atitude de Pedro, porque Pedro foi ousado, Pedro foi para frente. E às vezes, irmãos, nós precisamos ser para frente, nós precisamos ser ousados, nós precisamos tomar atitude. Amém, irmãos? Nós vamos orar. Eu vou orar aqui nessa manhã para que Deus ele venha te dar atitude, para que Deus ele venha colocar por terra esse medo que está te neutralizando. Amém, irmãos? Vamos orar nessa manhã? Glória a Deus. Glorioso Deus, soberano e eterno Pai. Deus tremendo, Deus de poder, Deus de graça. Senhor, neste exato momento, eu entrego a vida deste irmão, desta irmã, que está com a vida paralisada, Senhor, que está com a vida travada por causa do medo, Senhor, por causa da falta de atitude. Senhor, essa pessoa que está constantemente, ó Pai, com medo de fazer as coisas, seja qualquer coisa, Pai, seja até mesmo de sair na rua, até fazer a obra do Senhor, fazer as coisas que o Senhor confiou a elas, porque eu sei, ó Pai, que tem muitas pessoas aqui que têm chamado do Senhor, tem pessoas que são chamadas, Senhor, para pregar, chamadas para louvar, chamadas, Senhor, para ser missionário, para agir no campo missionário, pessoas que são chamadas para ser evangelistas, ó Pai. Ou seja, tem muitas pessoas que têm chamados aqui, Senhor, mas que estão parados, que estão estacionados. Esse projeto, ó Pai, esse ministério dessa pessoa está parado. Por quê? Por causa que essa pessoa ela não consegue tomar uma atitude. O medo, Senhor, de errar, o medo de falhar, o medo de cair, Senhor, tem feito com que essa pessoa venha ficar estacionada. Mas eu te peço, Senhor, nessa manhã que o Senhor venha colocar por terra todo medo, toda falta de atitude, Senhor, toda indisposição, todos os pensamentos de incapacidade que passam na mente dessa pessoa. Nós sabemos, ó Pai, que muitas dessas coisas é o inimigo que lança seta na nossa mente para poder, Senhor, nos fazer regredir. Porque ele sabe, Senhor, que uma pessoa que tem atitude é uma pessoa, Senhor, que vai ser usada pelo Senhor. E é isso que nós queremos, ó Pai. Nós queremos ser usados pelo Senhor. Nós queremos, ó Pai, ser uma flecha nas tuas mãos. Uma flecha, ó Pai, que vai em direção ao alvo. Uma flecha que vai em direção, Senhor Jesus, a direção certa. Vai em direção ao alvo certeiro, Senhor. Mas, Senhor, nós não podemos ser usados por Ti se nós não permitimos que o Senhor nos use, se nós não tomarmos uma atitude. Muitas das vezes o Senhor tem grandes projetos, grandes sonhos para colocar em nossas mãos, mas nós não tomamos uma atitude. Nós temos medo, Senhor, de ir para cima. Nós temos medo, Senhor, de errar. Nós temos medo de falhar. Nós temos medo de cair. E, Pai, pode acontecer de nós tomarmos uma atitude de fé. Pode acontecer de nós darmos um passo de fé e muitas das vezes a gente cair mesmo, a gente tropeçar. Mas isso é normal, Pai. Isso é normal isso acontecer. Mas que o medo, Senhor, de cair nunca venha ser maior do que o nosso medo de alcançar a vitória. Que o nosso medo, Senhor, de cair nunca venha ser maior do que a vontade de agradar ao Senhor. Meu Pai, que a nossa vontade de querer agradar ao Senhor venha ser maior, venha ser a nossa maior motivação. Assim como Pedro, ó Pai. Pedro, meu Pai, ele caiu, ele errou, mas uma coisa que não faltou, meu Pai, em Pedro foi a atitude, foi a coragem, foi a liderança, Pai. Ele sempre, meu Pai, se colocava na linha de frente, mesmo não sendo o mais inteligente dos discípulos, mesmo não sendo, Senhor, o mais perfeito, mas mesmo assim, ó Pai, ele era se não o maior, corajoso entre os discípulos. Eu acredito, Senhor, que Pedro, ele foi o discípulo mais corajoso. Como eu disse, ó Pai, ele não poderia ser o mais perfeito, ele não poderia ser o mais inteligente, mas com certeza, ó Pai, ele era o mais corajoso. E é isso, Senhor, que eu venho te pedir aqui nesta manhã, Pai, para que o Senhor venha colocar ânimo nesse irmão, nessa irmã. Que o Senhor venha derramar, ó Pai, sobre a cabeça desse ouvinte, Pai, uma chuva de ânimo. Que o Senhor venha, ó Pai, derramar unção sobre essa pessoa. Que
Que o Senhor venha, ó Pai, colocar coragem no coração dela. Que o Senhor venha despertar ela. Se ela está dormindo, se ela está num profundo sono, ó Pai, que o Senhor venha despertar ela neste exato momento. E que o Senhor venha dar ela coragem, atitude. Que essa pessoa ela venha, ó Pai, cada vez mais ter ousadia, Senhor. Coloca ousadia no coração dessa pessoa, na mente dessa pessoa, para que ela venha ser usada pelo Senhor mais e mais e mais. É isso, Senhor, que eu te peço aqui nessa manhã, e desde já te louvo e te agradeço, crendo na vitória, crendo no milagre, em nome do Senhor Jesus, amém. Eu vou ficando por aqui, meu irmão, minha irmã, que Deus ele venha te dar um dia excepcional, que Deus ele venha te dar um começo de semana glorioso. Nós nos encontramos amanhã às 7 horas da manhã, com mais uma mensagem, com mais uma oração da parte de Deus para sua vida. Fiquem com Deus, irmãos, e tenham um ótimo dia.